Nunca acreditei em maldições ou espíritos. Até aquela noite em que ouvi uma voz sussurrando meu nome do meio da mata. Era outubro de 2019. Eu tinha 24 anos e trabalhava como técnico em telecomunicações. A empresa me mandou para o interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Santo Antônio do Cruzeiro, para instalar uma torre de celular numa propriedade rural isolada. O trabalho era simples: 3 dias no máximo, hospedagem numa pousada local e depois voltaria para Belo Horizonte. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Não aquele silêncio confortável do interior, mas algo pesado, sufocante. A propriedade ficava no final de uma estrada de terra que serpenteava por morros cobertos de mata atlântica. O Sr. Benedito, dono das terras, era um homem de uns 70 anos, magro como um galho seco, com olhos fundos que pareciam sempre estar vendo algo além do que estava na nossa frente. "Vocês vão trabalhar só durante o dia, né?" Foi a primeira coisa que ele me perguntou, com uma voz rouca que parecia não ter sido usada em semanas. "Claro", respondi, achando a pergunta estranha. "Por quê?" Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para a mata densa que cercava a clareira onde instalaríamos a torre. "Essa terra, ela não gosta de barulho à noite." Pensei que era só superstição de gente do interior. Como eu estava errado. No primeiro dia, tudo correu normalmente. Eu e meu colega Marcão começamos a escavar as bases para a torre. O trabalho era pesado, mas nada fora do comum. O que me incomodou foram os pássaros. Ou melhor, a ausência deles. Em toda aquela mata exuberante, não se ouvia um único canto. Nem mesmo insetos. Era como se a vida tivesse simplesmente parado. Por volta das 5 da tarde, quando o sol começou a se pôr, o Sr. Benedito apareceu com uma pressa que não demonstrara antes. "Vocês precisam ir embora, agora." "Mas ainda temos umas 2 horas de luz", protestei. "Não importa, vão embora." Havia algo em seus olhos que me fez não discutir. Recolhemos as ferramentas e descemos a estrada de terra em silêncio. Na pousada, o dono, Sr. Joaquim, nos serviu jantar sem muito papo. Quando comentei sobre a pressa do Sr. Benedito, ele apenas balançou a cabeça. "Benedito sabe o que faz. Aquelas terras..." Ele parou de falar e ficou mexendo na comida. Melhor não mexer com certas coisas depois que escurece. Essa noite dormi mal. Não por causa das histórias, mas por causa dos sonhos. Sonhei que estava caminhando pela mata no escuro, seguindo uma trilha que não existia durante o dia. Havia uma luz fraca na distância, como uma vela, e eu sabia que precisava chegar até ela. No sonho, eu podia ouvir vozes sussurrando, mas não conseguia entender as palavras. Acordei com o som da chuva batendo no telhado de zinco da pousada. No segundo dia, cheguei à propriedade mais cedo, determinado a terminar logo aquele trabalho e voltar para casa. Havia algo naquele lugar que me deixava desconfortável. Uma sensação de estar sendo observado o tempo todo. O Sr. Benedito não apareceu durante a manhã, o que foi um alívio. Eu e Marcão trabalhamos em silêncio, focados em erguer a estrutura da torre. Por volta do meio-dia, paramos para o almoço debaixo de uma árvore grande que ficava na borda da clareira. Foi então que vi. Do outro lado da mata, entre as árvores densas, havia uma trilha. Uma trilha que eu tinha certeza de que não estava lá no dia anterior. Era estreita, quase imperceptível, mas definitivamente artificial. Alguém havia caminhado por ali muitas vezes. "Marcão, você está vendo aquela trilha ali?" Ele olhou na direção que eu apontava e franziu a testa. "Que trilha?" Apontei novamente, mais específico dessa vez. A trilha estava lá, clara como o dia para mim. "Cara, não tem trilha nenhuma ali, só mata fechada." Um frio percorreu minha espinha. Como ele não conseguia ver. Era impossível não ver. A trilha estava tão óbvia quanto a estrada que havíamos subido. O resto do dia passou numa tensão estranha. Eu não conseguia parar de olhar para a mata, procurando pela trilha que só eu parecia enxergar.
Marcão começou a fazer piadas sobre o calor do interior estar me afetando, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Às 5 em ponto, o Sr. Benedito apareceu novamente. Acabaram por hoje. Dessa vez eu não protestei. Naquela noite os sonhos voltaram, mais intensos. Eu estava na trilha novamente, mas agora conseguia ouvir as vozes com mais clareza. Elas sussurravam meu nome. Lucas. Lucas. Era uma voz feminina, suave, quase carinhosa. No sonho eu seguia a voz sem medo, caminhando cada vez mais fundo na mata. Acordei às 3 da manhã com o coração disparado. Havia algo errado. O quarto estava silencioso demais e o ar parecia pesado, carregado de uma eletricidade estranha. Foi então que ouvi: Lucas. O sussurro veio de fora da janela, baixinho, quase imperceptível, mas estava lá, meu nome sendo chamado no meio da madrugada. Levantei devagar e me aproximei da janela. A pousada ficava na rua principal da cidadezinha, mas naquela hora tudo estava deserto. Os postes de luz criavam círculos amarelados na neblina que havia começado a se formar. Lucas. O sussurro veio novamente e dessa vez eu consegui localizar de onde vinha. Da direção da mata. Da direção da propriedade do Sr. Benedito. Minha primeira reação foi de pânico. Quem estava me chamando no meio da madrugada? E como sabiam onde eu estava hospedado? Mas havia algo mais perturbador que o medo. Uma vontade quase irresistível de ir até lá, de seguir a voz. Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Era só um sonho muito vívido, ou talvez alguém fazendo uma pegadinha de mau gosto. Me deitei novamente, mas não consegui dormir. O sussurro continuou, intermitente, até o amanhecer. No terceiro dia, cheguei à propriedade determinado a terminar o trabalho e ir embora. Não aguentava mais aquele lugar. Marcão percebeu meu estado de nervos, mas não comentou nada. Trabalhamos em ritmo acelerado durante a manhã. A torre estava quase pronta. Faltava apenas conectar os cabos e fazer os testes finais. Por volta das 2 da tarde, Marcão desceu até a cidade para buscar uma peça que havíamos esquecido. Fiquei sozinho na propriedade. O silêncio era ensurdecedor. Nem mesmo o vento fazia barulho nas folhas das árvores. Era como se toda a natureza estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Foi então que a vi. Uma figura feminina parada na entrada da trilha que só eu conseguia enxergar. Era impossível distinguir detalhes pela distância e pela sombra das árvores. Mas ela estava lá, parada, me observando. Meu primeiro instinto foi correr, mas meus pés pareciam colados no chão. A figura levantou um braço como se estivesse acenando e começou a caminhar pela trilha, se afastando na direção da mata. Era então que ouvi meu nome sendo sussurrado novamente. Mas dessa vez não vinha da figura. Vinha de todos os lados, da mata inteira. Lucas, venha, Lucas. Sem que eu conseguisse controlar, meus pés começaram a se mover. Caminhei em direção à mata, em direção à trilha, como se estivesse sendo puxado por cordas invisíveis. Cada passo que dava, mais claro o sussurro ficava, mais intensa a sensação de que eu pertencia àquele lugar. A trilha era real. Eu podia senti-la sob meus pés, podia ver as pegadas na terra úmida, galhos quebrados nas laterais onde alguém havia passado muitas vezes. Como Marcão não conseguiu ver isso? Caminhei por talvez 15 minutos. A mata ficava cada vez mais densa, mais escura, apesar de ser meio da tarde. A temperatura havia caído de forma perceptível e havia um cheiro estranho no ar. Doce demais, como flores apodrecendo. Foi quando cheguei numa clareira. No centro, havia uma construção pequena, meio em ruínas. Parecia uma capela antiga, com paredes de pedra cobertas de musgo e era. Não havia telhado, apenas as paredes e o que restava de um altar de pedra. E havia velas acesas, dezenas delas dispostas ao redor do altar, queimando com chamas que não tremulavam, mesmo com a brisa que começava a soprar.
O cheiro doce estava mais forte ali, enjoativo. Lucas. A voz veio de dentro da capela. Meus pés continuaram se movendo sozinhos. Entrei na construção e vi o que havia no altar. Era um livro aberto. As páginas eram amareladas, quase marrons, e estavam cobertas de uma escrita que eu nunca havia visto antes. Símbolos estranhos, desenhos que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente para eles. E havia sangue nas páginas. Sangue fresco. Você veio. A voz estava atrás de mim agora. Me virei devagar e ela estava lá. Uma mulher. Ou algo que já foi uma mulher. Sua pele era pálida demais, quase translúcida, e seus olhos eram completamente negros. Ela usava um vestido branco que parecia ter sido bonito um dia, mas agora estava sujo de terra e manchado de algo escuro. Você pode me ouvir, Lucas. Finalmente alguém que pode me ouvir. Tentei falar, tentei me mover, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse assistindo tudo de fora, sem controle nenhum sobre meus próprios movimentos. Há tanto tempo esperando, tanto tempo sozinha nesta mata, mas você veio. Ela se aproximou e pude sentir o frio que emanava dela. Um frio que parecia vir de dentro dos ossos, do tipo que nenhum casaco consegue espantar. Você vai ficar comigo, não vai? Vai me fazer companhia para sempre. Foi quando entendi. A trilha que só eu conseguia ver, os sussurros, a sensação de estar sendo observado. Ela estava me escolhendo, me atraindo para aquele lugar há dias. Usei toda a força que consegui reunir para dar um passo para trás. Foi como tentar andar debaixo d'água, mas consegui me mover. Não. Consegui sussurrar. O rosto dela mudou. A expressão suave se transformou em algo raivoso, desesperado. Não pode ir embora. Não pode me deixar sozinha outra vez. A voz dela ecoou pela mata inteira, e as velas da capela se apagaram todas ao mesmo tempo. A escuridão que se seguiu não era natural. Era densa, palpável, como se a própria luz tivesse medo de entrar naquele lugar. Corri. Corri cegamente no escuro, tropeçando em galhos e pedras, me cortando em espinhos, mas sem parar. Podia ouvir ela atrás de mim, seus gritos ecoando entre as árvores. Lucas, volte, não me deixe sozinha. Não sei como, mas consegui encontrar o caminho de volta. Talvez tenha sido sorte ou talvez ela tenha me deixado ir. Quando saí da mata, estava ofegante, coberto de arranhões, e Marcão havia acabado de chegar com a peça. Cara, o que aconteceu com você? Parece que brigou com um gato. Não consegui explicar. Como explicar algo que nem eu mesmo entendia? Terminamos o trabalho em silêncio. Fiz os testes finais da torre com as mãos tremendo, ansioso para ir embora daquele lugar. Quando estávamos guardando as ferramentas, o Sr. Benedito apareceu. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Era pena? Compreensão? Você entrou na mata, não foi? Não respondi, mas ele viu a resposta no meu rosto. Ela escolheu você, como escolheu outros antes. Quem é ela? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a mata. Minha filha. Morreu há 15 anos. Suicídio. Sua voz era apenas um sussurro. Encontraram ela na capela antiga, no meio da mata. Dizem que ela fez um pacto, algo para não ir sozinha. Por que não me avisou? Avisei. Disse que a terra não gosta de barulho à noite. Ele me olhou diretamente nos olhos. Mas alguns são escolhidos durante o dia também. Saímos dali sem olhar para trás. Isso foi há 4 anos. Nunca mais voltei a Minas Gerais. Mudei de emprego, saí da área de telecomunicações. Qualquer coisa para não correr o risco de voltar àquela região. Mas ela ainda me encontra. Toda noite, por volta das 3 da manhã, escuto meu nome sendo sussurrado. Às vezes vem da janela, às vezes do corredor, às vezes parece vir de dentro da minha própria cabeça. Lucas, por que me abandonou? Lucas, já tentei mudar de cidade, de estado. Não importa, ela me segue.
Ou talvez eu nunca tenha realmente saído daquela mata. Às vezes, quando acordo de manhã, há lama nas solas dos meus pés. Lama que cheira a flores apodrecidas. E no espelho do banheiro, às vezes, por uma fração de segundo, vejo uma segunda figura atrás da minha. Uma mulher de vestido branco, com olhos completamente negros, sorrindo. Ela está esperando. Sei que está. E a cada noite que passa, fica mais difícil resistir ao chamado. Talvez uma hora dessas eu simplesmente vá. Talvez seja mais fácil do que continuar lutando. Talvez ela só queira companhia. Eu achava que nada podia me assustar no sítio da minha família. Até a noite em que percebi que não estava sozinho dentro do meu próprio quarto. Eu cresci achando que o sítio da minha família era o lugar mais seguro do mundo. Ele ficava no interior do Paraná, numa região montanhosa, isolada, com poucos vizinhos e cercado por mata fechada. Era o refúgio da minha infância, onde eu passava férias com meus primos, correndo pelo pomar, pescando no açude e ouvindo histórias antigas contadas pela minha avó. Mas com o tempo, os anos foram pesando. O sítio foi ficando cada vez mais vazio. Depois que meu avô morreu, minha avó insistiu em continuar ali, mesmo já com mais de 80 anos. Meus tios viviam na cidade e só visitavam de vez em quando. Eu era o que mais ia, tanto por carinho quanto por preocupação. Em 2013, eu tinha 22 anos. Resolvi passar uma semana inteira ajudando minha avó com pequenas reformas. O telhado do galinheiro estava caindo. A cerca do pasto tinha buracos. E as noites estavam ficando cada vez mais silenciosas. Silenciosas demais. No terceiro dia, percebi que algo estava diferente. Não sei explicar bem. Não era só a solidão. Era como se a própria terra estivesse segurando o fôlego. Nem grilos, nem sapos no brejo. O silêncio tinha peso. Naquela noite, por volta das 10, minha avó já tinha ido dormir. Ela sempre trancava a porta da frente com uma chave enorme e deixava a lamparina acesa na cozinha. Eu fiquei sozinho na sala, lendo no celular. O sinal era fraco. A internet caía o tempo todo. De repente, ouvi um barulho no terreiro, como passos pesados arrastando no cascalho. Olhei pela janela, mas a neblina já estava descendo da serra, escondendo o quintal. Meu coração disparou, mas me forcei a rir de mim mesmo. Devia ser vaca solta ou algum bezerro que tinha escapado da cerca. Fui até a varanda com a lanterna. A luz cortou a escuridão por alguns metros, iluminando a estrada de terra que levava ao portão. Nada. Só mato balançando levemente com o vento. Mas aí ouvi algo que me deixou gelado. Uma batida seca na parede dos fundos da casa. Toque. Dei a volta. E quando apontei a lanterna, vi apenas marcas de lama, como se mãos grandes e abertas tivessem sido pressionadas na madeira da parede externa. 5 dedos. Longos demais. E estavam frescas, brilhando úmidas. Tentei não surtar. Entrei rápido, fechei as trancas e voltei para a sala. Sentei no sofá e fiquei ouvindo cada estalo da casa de madeira como se fosse uma ameaça. Foi quando ouvi a voz da minha avó, lá do quarto. Lucas, abre a porta para eles. Eles estão esperando. Meu corpo gelou, porque a voz dela não parecia a dela. Era grave, arrastada como se tivesse eco. E havia um detalhe. Eu tinha visto a minha avó dormir profundamente minutos antes. Ela não chamaria daquele jeito. Levantei devagar, coração martelando, e fui até o quarto dela. Abri a porta com cuidado. Ela estava lá, deitada de lado, respirando pesado, dormindo profundamente. Fechei a porta sem fazer barulho, e foi nesse momento que ouvi novamente. Abre! Mas agora não vinha do quarto dela, vinha da cozinha. A coragem foi embora. Peguei a velha espingarda enferrujada que ficava encostada atrás da porta e apontei em direção à cozinha. O coração parecia que ia sair pelo pescoço. A lamparina ainda queimava fraca, mas a chama tremulava de forma estranha, como se alguém tivesse passado rápido demais por ela. E então eu vi. No vidro da porta dos fundos,
Uma sombra alta. Não tinha rosto. Não tinha detalhe. Era apenas um corpo alongado e disforme, parado, imóvel. Como se esperasse pacientemente que eu destrancasse a porta. E foi aí que ouvi novamente a voz da minha avó, mas dessa vez vinda da boca da sombra. Não deixa esperando. Voltei correndo para o quarto dela, tremendo, sem coragem de olhar de novo para a cozinha. Sacudi ela até acordar, quase chorando. Vó, vó, tem alguém lá fora. Ela abriu os olhos devagar, cansada, e me olhou com uma calma que não fazia sentido. Apenas disse: eu avisei. Essa terra não é para vivos ficarem. E voltou a fechar os olhos, como se estivesse em paz com aquilo. Eu não dormi. Fiquei sentado na cadeira do lado da cama dela, segurando a espingarda e rezando baixinho. A madrugada inteira, ouvi passos ao redor da casa. Lentos, pesados, sempre em círculo. De vez em quando paravam na porta dos fundos. Toque, toque, toque. Eu não abri. Quando o sol nasceu, tudo tinha desaparecido. Sem marcas, sem sombra, sem barulho. Só a sensação de que alguma coisa tinha sido deixada para trás. Ou levado. Naquele mesmo mês, minha avó foi morar com uma tia na cidade. Nunca mais voltou para o sítio. A casa ficou abandonada. E eu nunca mais dormi tranquilo. Porque às vezes, mesmo anos depois, quando acordo de madrugada, tenho a impressão de ouvir no corredor do meu apartamento o mesmo som seco na porta. Toque, toque, toque. E uma voz suave, arrastada, murmurando: abre. Até hoje eu não sei se realmente saí daquele quarto, ou se continuo preso lá dentro, vivendo o mesmo pesadelo sem perceber. Eu tinha 29 anos quando isso aconteceu. Trabalhava como representante comercial, rodando o interior de Santa Catarina com o carro lotado de amostras e uma pasta de contratos. Minha rotina era cansativa, mas previsível. Dirigir o dia inteiro, visitar clientes e, à noite, procurar qualquer pousada barata que aceitasse dinheiro vivo e tivesse um quarto decente para dormir. Era uma terça-feira chuvosa. Eu voltava de Joinville em direção ao interior, e a estrada estava mergulhada numa neblina densa. A chuva batia constante no para-brisa, e o sono pesava nos olhos. O relógio do painel marcava 21h45, quando percebi que não teria condições de dirigir muito mais. Resolvi procurar uma pousada por perto, mas o celular mal pegava sinal. Depois de algumas tentativas frustradas, apareceu o nome de uma: Pousada Recanto da Serra, a apenas 7 quilômetros da estrada. As fotos eram antigas, mal iluminadas, mas mostravam um casarão de madeira com varanda, cercado por árvores. O preço era baixo, e naquelas condições, era a única opção. Virei no acesso de terra, guiado apenas pelos faróis, e segui por uns 5 minutos até que os pneus chiaram no cascalho molhado do pátio. A pousada estava lá. Um casarão escuro, alto, com janelas grandes demais para o tamanho da fachada. Uma única luz amarelada queimava fraca na recepção. Nenhuma alma viva à vista. Bati a campainha. Demorou 2 minutos até ouvir passos lentos, arrastados, no assoalho. A porta rangeu e uma mulher idosa apareceu. Ela não parecia uma dona de pousada comum. Seu rosto era fino e ossudo, os olhos claros demais, quase sem piscar. Usava um vestido preto simples e um lenço na cabeça. Ficou alguns segundos apenas me observando, como se medisse cada detalhe meu, antes de falar numa voz seca. Tem um quarto, só no andar de cima, número 7. Estendi o documento, mas ela fez um gesto de desdém com a mão, como se não precisasse. Entregou-me uma chave pesada de ferro com um número gravado na madeira. Enquanto eu subia a escada, ouvi a voz dela ecoar, baixa, quase como um aviso. Se ouvir batidas durante a noite, não abra. Arrepiei inteiro. Olhei para trás, mas ela já tinha fechado a porta da recepção. O corredor do andar de cima era estreito, iluminado por uma lâmpada que piscava. As portas eram numeradas de 1 a 8.
O quarto número 7 ficava no final. A chave girou com dificuldade. O quarto se abriu rangendo. Era simples. Cama de casal com colcha bege, uma mesa de cabeceira, armário antigo e uma janela coberta por cortinas pesadas. Mas o que mais chamava a atenção era um espelho oval preso à parede em frente à cama. Tranquei a porta por dentro, larguei minhas coisas e deitei. O quarto tinha um cheiro úmido, de madeira molhada. A chuva no telhado me embalava, mas cada vez que fechava os olhos, sentia como se o espelho refletisse movimentos que não eram meus. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei com um som. Toque, toque, toque. Alguém batia na porta. Olhei para o celular. 2h13 da manhã. O corpo arrepiou inteiro. A voz da idosa ecoou na minha cabeça. Se ouvir batidas durante a noite, não abra. Fiquei imóvel, tentando não respirar alto. As batidas continuaram, rítmicas, pacientes. Não havia voz pedindo entrada nem passos no corredor. Apenas o som seco, constante. Depois de alguns minutos, parou. Suspirei aliviado. Mas quando virei para o lado, percebi algo que fez o sangue gelar. A chave que eu tinha deixado na fechadura por dentro, agora estava em cima da mesa de cabeceira. Levantei devagar, peguei o celular e iluminei o espelho. O reflexo mostrava meu corpo, a cama, o quarto. Normal. Mas, por frações de segundo, juro que vi uma sombra alta parada no canto do reflexo, onde não havia nada no quarto real. Aproximei-me. O coração batia forte. Então ouvi de novo. Toque, toque, toque. Dessa vez, não na porta, mas dentro do espelho. Me afastei de um pulo, tropeçando no tapete. O som se repetiu, como se alguém batesse do outro lado do vidro tentando sair. Olhei fixo e vi uma figura escura, alta, magra, braços compridos demais, a cabeça inclinada para o lado. Não tinha rosto. Apenas a sugestão de um sorriso no vazio. Corri até a porta do quarto, mas ela não abria. Girei a chave, puxei, empurrei. Nada. Era como se tivesse sido lacrada. Atrás de mim, no espelho, a sombra começou a se mover. Não rápido, não violento, mas com calma, como quem sabe que não precisa ter pressa. Lucas. Ouvi meu nome ser arrastado dentro do quarto, mas não saía de nenhum lugar. O frio era insuportável. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu tentava me convencer de que era pesadelo, que era exaustão, mas cada detalhe parecia sólido demais. Num impulso, puxei a cortina da janela. O vidro estava todo embaçado, como se alguém respirasse do lado de fora. No vapor, uma frase rabiscada apareceu lentamente, como se dedos invisíveis escrevessem: "Abre". Eu gritei. Bati na porta até meus punhos doerem. E então, de repente, o trinco cedeu. A porta se abriu. Corri pelo corredor, mas algo estava errado. As portas numeradas se repetiam. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Como se o corredor fosse um círculo sem fim. A cada lampejo da lâmpada, eu via a sombra refletida no espelho do final, sempre um pouco mais perto. Quando finalmente alcancei a escada, desci tropeçando. A recepção estava acesa. A idosa estava lá, sentada, como se nunca tivesse saído. Me olhou com uma calma irritante e disse: "Eu avisei. Quem entra no quarto 7 nunca sai do mesmo jeito." Corri para o carro, arranquei no cascalho e não olhei para trás. Dirigi até amanhecer, sem parar. Quando finalmente cheguei em casa, desabei na cama. Tentei me convencer de que tinha sido apenas um pesadelo, fruto do cansaço, até encontrar no bolso da minha jaqueta, junto das chaves do carro, outra chave, pesada, de ferro, com o número 7 gravado na madeira. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. Às vezes acordo de madrugada e ouço 3 batidas vindas do espelho do meu quarto. Toque, toque, toque. E no reflexo, juro que meu sorriso aparece um segundo antes do meu rosto se mover.